chupeta, naninha e outras coisas. O que mais você poderia dizer que as crianças usam para se acalmar? Lembrei da chupeta, lembrei da naninha. Tem mais alguma coisa? Dedão, boa. Mais alguma coisa? A mãe, o colo da mãe, o tetê da mãe, né? São coisas que acalmam as crianças, são coisas que dão para as crianças uma tranquilidade quando elas estão em algum tipo de sentimento ruim, ansiosas, com fome, inquietas, inseguras. Eu coloquei essa imagem aqui sobre recusar refugiar-se no engano, porque meu pai é caminhoneiro, já aposentado, mas continua viajando até hoje, e a minha mãe tinha pavor de chuva. Então vinha uma chuva com um pouquinho mais de vento, eu ouvia minha mãe dizer: nossa, e se o vento levar o telhado da casa embora? A gente precisava morar numa casa de laje, não podia ser uma casa de forro, porque é mais fácil de levar o telhado. E muitas vezes começava a ventar um pouquinho mais, e ela colocava a gente debaixo da mesa, como estava na imagem que sumiu, mas estava ali. E aí ficava então nesse desespero, nessa preocupação, nessa ilusão de que a pessoa conseguiria se proteger. Não é uma verdade, não é uma realidade, nem que a naninha vai acalmar a pessoa, nem que a chupeta, nem que a mamadeira vai de fato resolver o problema. Talvez resolva circunstancialmente. A mãe sim, né? A mãe vai dar suporte para a criança, a mãe vai dar socorro para a criança. Mas e eu? E você? Nós temos nos refugiado no quê? Quais são as coisas que têm tomado o nosso coração? Quais são as coisas que estão, de fato, tomando o meu coração e o seu coração, ao ponto de nós nos refugiarmos em outras coisas? Quando você está em crise, e nós enfrentamos crises o tempo todo, quando não numa área, em outra área. Quando você está com medo, quando você está com desconforto, insegurança, inquietação, frustração, quem ou o que é de verdade o seu refúgio? Eu não estou falando aquela coisa crentucha, né? De, eu oro, eu leio a Bíblia. Não, mas na real, quando você se encontra inquieto, quando você se encontra mal, quando você se encontra bravo, irado, chateado, frustrado, quando pessoas fazem com você algo que é injusto, quando pessoas gritam com você, quando pessoas te maltratam, quando as circunstâncias parecem ser completamente indignas, injustas com você, quem é o seu refúgio? Quem é aquele que vai refugiá-lo? Quem é aquele que vai assegurá-lo? A palavra de Deus, lá em Salmo 11, me faz um convite, ele faz um convite muito especial. Abra comigo aí, no Salmo capítulo 11, nós vamos pensar alguns versículos que Deus nos convida a nos refugiar, não no engano, mas na verdade. Que não seja a comida o seu engano, que não seja o falar o que você quer falar, do jeito que você quer falar, na proporção que você quer falar o seu engano. Que não seja refugiar-se na preguiça, que não seja refugiar-se no esconder os seus pecados, que não seja refugiar-se nisso, naquilo outro, no sexo ilícito, na fofoca, na maledicência, mas que de fato o Senhor seja o nosso refúgio. O salmista canta a sua própria alma, prega a sua própria alma, ora a sua própria alma, este salmo de Davi, que deve trazer o meu coração e o seu coração essas verdades. Eu quero ler primeiro os 3 versos iniciais. No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para das sombras as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que podes fazer o justo? Quantas são as vezes que, na semelhança desses versos, algo em nós
nos prega, algo em nós grita que a solução para o nosso problema é a nossa própria força, é o nosso próprio recurso, é o nosso próprio grito, ou então é o comer de forma descontrolada, como se a comida pudesse nos dar o conforto, ou para outros o não comer nada porque está paralisado e perde o apetite, ou para outros então esconder-se no quê? Debaixo de uma mesa, esconder-se em um pecado sexual, esconder-se no trabalhar descontroladamente, esconder-se no paralisar e ignorar os fatos da vida. Não, a verdade é que sim, a realidade das circunstâncias são assustadoras. O meu coração vai querer um alívio imediato, como se existisse uma pílula mágica que eu tomasse e tirasse todas as minhas angústias, todos os meus medos, todos os meus temores, todas as minhas inquietações. Nós aprendemos esse comportamento, e parece que, como o salmista aqui relata, parece que alguém pegou um arco, puxou a corda do arco para trás, colocou a flecha, apontou em nossa direção, e não há esperança. É isso que a mentira do pecado prega para mim, é isso que a mentira das circunstâncias prega para nós. Mas quando nós abrimos a palavra de Deus, nós vemos aqui o salmista dizendo o quê? No Senhor me refugio, no Senhor me refugio. Mas quantas são as vezes que nós nos refugiamos na fofoca, parece que colocar para fora a nossa ira, a nossa indignação. Quantas são as vezes que nós nos refugiamos em tantas outras coisas que não o Senhor. E o Senhor está nos convidando a, como salmista, pregou a si mesmo e cantou a si mesmo: no Senhor eu me refugio. É no Senhor, é no Senhor. Fuja como um pássaro para os montes? Não, é no Senhor que eu me refugio. É no Senhor que eu me refugio. Nós precisamos desenvolver o hábito de recorrermos ao Senhor. É a partir do Senhor, é no Senhor. Você já pensou que qualquer coisa que você fizer para aliviar uma angústia, para aliviar uma pressão, para aliviar um estresse, uma injustiça, um medo, seja o que for, uma inquietação, que for a parte do Senhor, ela é insuficiente? Existem coisas boas, existem coisas lícitas, que vêm como um refúgio para a alma, que muitas vezes está afligida, está sofrida. Dentro do casamento, às vezes nós atacamos, às vezes nós somos atacados. Nos relacionamentos, às vezes nós atacamos, nós somos atacados. Na vida, no trabalho, o produzir, o desenvolver, às vezes frutifica, às vezes parece que é infrutífero. No dia a dia, o desafio da criação de filhos, o desafio de encontrar paz, o desafio de encontrar alegria. E aí nós podemos encontrar bons alívios, como fazer um bom exercício, como alimentar-se bem, como ter bons amigos, como as coisas do reino do Senhor. Mas nós precisamos entender que todas essas coisas, elas devem ser a partir do Senhor. Em quem eu vou me refugiar? No Senhor. Em quem eu vou me esconder? No Senhor. No Senhor. Que a verdade que o salmista prega, canta a sua própria alma, me leve hoje, te leve hoje, amanhã, depois e depois de amanhã, a todas as vezes que nos sentimos inquietos, preocupados, assustados, desconfortáveis, recorrermos primeiro ao Senhor. Vamos usar outros recursos dados por Deus lícitos? Sim, podemos usar aquilo que é lícito, mas não invertendo, não colocando no lugar de Deus, mas sim a partir do Senhor, a partir do Senhor. O Salmo continua nos convidando a não nos perder em meio às frustrações, decepções, desconfortos, perdas, inseguranças e medos. O salmista continua clamando o nosso coração, clamando o próprio coração dele, a ser aprovado. Primeiro, não se refugie no engano,
refugie-se no Senhor. Depois o salmista diz: não se perca em meio a todas essas emoções, seja aprovado. Verso 4 e 5: o Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus, seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio, a quem ama a injustiça, sua alma odeia. Queridos, é em Cristo que nós temos a justificação. A palavra de Deus nos diz em Romanos 3, Romanos 6, Gálatas, que somos justificados, somos lavados pelo sangue de Jesus. Quando nós depositamos em Deus a nossa fé, quando nós depositamos em Deus por meio do sacrifício de Jesus. Se nós estamos lavados, como Romanos capítulo 10 nos diz, com uma única ação do sangue de Jesus, purificados para sempre, pecados passados, pecados presentes e pecados futuros, como posso eu me perder em meio às minhas frustrações? Como posso eu me perder em meio às minhas dores, desconfortos, inseguranças, medos, injustiças, etc., reticência? Eu posso ser aprovado ao fato de me esconder, me abrigar na justiça perfeita de Deus, que vê todas as coisas, que percebe todas as coisas, que examina todas as coisas, que está ali atento. Seus olhos observam, seus olhos examinam. E da onde Deus está examinando? Da onde Deus está observando? Do seu santo trono. Não é isso que o texto diz? No trono de glória, no trono de reinado, Deus está sentado cuidando das nossas vidas. Ah, mas olha a injustiça que eu estou sofrendo. Ah, mas olha o que o meu cônjuge me faz. Ah, olha como meu filho tem agido. Olha como meu líder age. Olha como meu liderado, meu patrão, meu vizinho, meu cachorro. E aí nós abrimos a palavra de Deus em Romanos 8, 28 e 29. A palavra nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados para o seu propósito. Sermos o quê? Moldados à imagem e semelhança do nosso Salvador Jesus Cristo. Justiça ou injustiça, ganho ou perda, conforto ou desconforto, dor ou não dor, todas as coisas podem cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu estou sendo perseguido, todas as coisas podem cooperar, todas as coisas cooperam, mas eu posso entrar num ringue de luta, numa batalha, ou eu posso reconhecer de que Deus está sentado no seu santo trono. Os seus olhos examinam, os seus olhos observam, e em meio a tudo que eu estou vivendo, Deus pode moldar-me, Deus pode aprovar-me, Deus pode capacitar-me. Quando eu me lembro quem Deus é e onde Deus está, quando eu lembro quem eu sou em Cristo e aonde eu estou em Cristo, eu não preciso lutar com as minhas próprias forças, com os meus próprios recursos e do meu próprio jeito. Em Cristo eu sou justificado. Você e eu não carecemos de justificações humanas. Lá em Hebreus 10, versículo 10, a palavra diz: nós somos santificados por meio do oferecimento do corpo de Jesus Cristo, uma vez para sempre. Uma vez para sempre Ele ofereceu. E o texto continua. Você está justificado, você está limpo. Você não precisa se esconder atrás de algo, de alguém. Você não precisa culpar, apontar alguém. Você não precisa esconder-se debaixo de uma mesa. O Senhor que está no seu santo trono é aquele que te protege, é aquele que te guarda, é aquele que te observa. Ah, mas e os justos? Ah, e os ímpios que me perseguem? Não há ninguém, não há nada que esteja fora do controle das mãos do Senhor. Ele pode usar inclusive o ímpio, como muitas vezes Ele usou o próprio Satanás para os propósitos eternos dEle. Propósito de nos edificar,
propósito de nos abençoar, propósito de fazer convergir todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, e então sermos moldados à imagem de Jesus Cristo. Será que você está lutando contra uma dor que você está vivendo, uma injustiça que você está vivendo, uma dificuldade, um medo, uma ansiedade, uma angústia, e na verdade esse é o remédio que você precisa para ser curado? Observe a sua caminhada, observe aquilo que talvez deveria causar angústia, medo, reticências, e verifique se isso que você está passando não é a dose do remédio que você precisa para Deus moldá-lo à imagem do seu Filho Jesus, para que você experimente mais do reino sobrenatural de Deus, para que você experimente mais da paz sobrenatural de Deus, para que você experimente mais do reinado de Cristo em sua vida, e seja moldado à semelhança do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos convidou a nos refugiar a partir do Senhor. A palavra do Senhor nos convidou a sermos aprovados enquanto passamos por quaisquer circunstâncias. E a palavra do Senhor continua nos exortando a fugir do caminho enganoso. Sabe como? Lembrando que só o Senhor é justo. Quando nós lemos o versículo 6 e 7, essa verdade é clara. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes, enxofre incandescente, vento ressecante é o que terão. Pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. Meus irmãos, a nossa justiça, a palavra de Deus diz que é como trapo de imundícia. O trapo de imundícia, usado nessa expressão, nessa analogia, nessa representação, é na verdade o tecido para usar a limpeza de uma mulher no seu período menstrual. A nossa justiça é como trapo de imundícia. Talvez você se sinta tão justo como eu às vezes. Ah, mas olharam de cara feia para mim. Ah, falaram assim comigo. Ah, agiram assim. Mas quando eu lembro que só Deus é santo, só Deus é justo, somente Ele está no seu santo trono, eu lembro que a única coisa que eu merecia sem Jesus é a cruz, é a morte, é a condenação eterna. Mas por causa do seu amor, por causa da sua graça, eu sou perdoado, eu sou justificado, eu sou limpo, eu tenho esperança. E por isso eu também posso dividi-la. Mais que isso, eu estou sofrendo injustiça, o mal está agindo contra mim, o ímpio está me fazendo chorar, sofrer. Mas é o Senhor quem trata o ímpio. Quem é o ímpio? É aquele que não crê no Senhor, é aquele que recusa caminhar com o Senhor, é aquele que recusa temer ao Senhor, obedecer ao Senhor e se arrepender. Será que você é ímpio? Será que nos seus caminhos, mesmo caminhando com a igreja, mesmo estando na igreja, mesmo ouvindo a palavra de Deus, você tem optado por fazer a sua vontade e andar em seus caminhos? Cuidado, a palavra do Senhor aqui é uma exortação para mim e para você, porque quando nós agimos de forma impiedosa, em meio aos nossos pecados, não nos arrependemos, agimos e resolvemos as nossas coisas da nossa forma, do nosso jeito, com as nossas formas, com os nossos recursos, a palavra de Deus traz exortação. Nós precisamos perguntar: eu estou em Cristo? Eu já morri com Cristo e ressuscitei com Cristo? Como fazer isso? Reconhecendo o meu pecado, pedindo perdão e sendo perdoado. 1 João 9 diz que aquele que confessa o seu pecado, o que lá fala? Todo aquele que confessa o seu pecado, crendo em Jesus, é por ele purificado, é por ele justificado, lavado, purificado. Promessa do Senhor para nós. Se você está num caminho de impiedade, e sobre a sua vida você sente o peso das brasas ardentes, do enxofre incandescente, do vento que resseca, e você percebe que está dando tudo errado, e você percebe que está tudo impossível, mas você sabe que você está de costas viradas para o Senhor. Deixa eu te lembrar o que o versículo 7 diz: o Senhor é justo e ama a justiça, e os retos verão a sua face. Mas como que os retos verão a sua face, se não tem ninguém reto dentro dessa igreja? Se não tem ninguém bom dentro dessa igreja? A bondade aqui não tem a ver com a minha bondade.
A bondade aqui não tem a ver com a sua bondade. A bondade aqui tem a ver com a bondade de Cristo Jesus que nos justificou. E quando Deus nos olha, Ele olha pela justiça de Cristo, o sangue que já nos purificou, para aqueles que se arrependeram de seus pecados, para aqueles que vivem essa vida, se arrependendo, voltando para Cristo, se arrependendo, voltando para Cristo, porque senão não se arrependeu de verdade. Qual a diferença do crente para o descrente? Qual a diferença do ímpio para aquele que está em Cristo? Para aquele que é o oposto do ímpio, para aquele que é o piedoso, para aquele que é salvo? Ele se arrepende, ele luta contra o pecado. Eu não estou trazendo para você condenação. Você que está lutando contra o seu pecado, você que reconhece o seu pecado, você que tem confessado o seu pecado e tem lutado contra o seu pecado, essa palavra de condenação não é para você. Porque se você está dependendo de Cristo e você está batalhando para vencer o seu pecado, a palavra aqui é de esperança, a palavra é de bênção para você. Mas para você que está de costas viradas para o Senhor, seja em um único caminho, ali batendo na mesma tecla, assim eu não mudo, assim eu não faço, assim eu não ajo, ou seja em vários, seja como for, você está em caminho de impiedade. Mas para você que está lutando, a palavra é o oposto. O Senhor é justo e justificador daquele que coloca nele a sua esperança. Que não haja entre nós ninguém entregue à impiedade, que não haja entre nós ninguém que não tenha sido lavado pelo sangue de Jesus, mas que cada um de nós possamos todos ser lavados, purificados, e no Senhor que é justo, depositarmos a nossa esperança para a justiça. Se você está sofrendo injustiça, deixe aquele que tudo vê e faz justiça perfeita agir enquanto você nele espera, enquanto nele você descansa, enquanto nele você desfruta de segurança. Que palavra incrível para mim e para você. Concluindo, o Salmo 11 nos ensina que em meio à crise, em meio a circunstâncias difíceis, em meio a situações desafiadoras, eu e você podemos nos refugiar no Senhor e a partir do Senhor. Não nos entregarmos às nossas tentações, não nos entregarmos aos nossos enganos, não nos entregarmos às coisas e às pessoas, ao invés de nos entregarmos ao Senhor. E em obediência e independência, confiarmos no amor do Senhor. Quero citar rapidamente alguns versículos do Novo Testamento que falam essas mesmas verdades e uma frase que finaliza todas essas verdades ensinadas aqui. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus, Pai de misericórdia e Deus de consolação. Pastor, eu não tenho recorrido ao Senhor porque a causa da minha desgraça sou eu mesmo. A causa da minha desgraça é o meu próprio caminho de pecado. Mas 2 Coríntios 1, 3 e 4 diz que bendito é o nosso Deus Pai. Por meio do nosso Senhor Jesus, temos misericórdia e consolação. Quando abrimos em Hebreus, nós vemos que o nosso Senhor Jesus viveu as mesmas situações como nós, enfrentou as mesmas tentações. E porque viveu como homem, enfrentou as tentações, pode se compadecer de nós. Hebreus 13, 6, o Senhor é o meu ajudador, não temerei os homens que podem me fazer algo. O Senhor é o meu ajudador, confie no Senhor, recorra ao Senhor. Mateus 11, 28 a 30, vim para dar descanso à vossa alma. Um resumo desses versos, o descanso possível quando nós vamos ao Senhor. João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Convite do Senhor de nos oferecer paz nele e a partir dele. Apocalipse 21, 3 e 4. Eu ouvi uma grande voz do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. Queridos, se você depositou a sua fé em Jesus Cristo, Jesus habita em você. E se Ele habita em você, você tem tudo o que você precisa para enfrentar qualquer circunstância, interna ou externa, justa ou injusta, conforto ou desconforto. Romanos 3, 24 a 26 mostra que somos justificados pela graça que há em Cristo, pela redenção que há em Cristo. Se você se encontra numa situação de ímpio, há
justificação para você em Jesus. Ore, confesse o seu pecado e desfrute de ser limpo, purificado, abraçado, cuidado, suprido, amparado por Ele. Primeiro, a Pedro 3,18, Cristo sofreu uma vez pelos pecados, justo pelos injustos. Tiago 1,20, a ira do homem não produz justiça de Deus. E aí nós poderíamos continuar, tem uma sequência de versículos aqui, mas eu quero concluir com você com uma frase que eu vou ler e eu quero te pedir que preste atenção. Em momentos de incerteza, reticências, busquemos refúgio no Senhor, confiando em sua soberania, justiça e amor. Qual é a circunstância que você passa hoje? Qual é a situação, justa ou injusta, confortável ou desconfortável, difícil ou boa, que tem deixado você, de alguma forma, inquieto? Repita comigo essa frase, eu vou lê-la de forma separada aqui, eu vou pedir para vocês repetirem. Pregue comigo, pregue para a sua alma, pregue para uns para os outros. Em momentos de incerteza, busquemos refúgio no Senhor, confiando em sua soberania, justiça e amor. Senhor, são tantas as ofertas de nos refugiarmos, nos escondermos, nos abrigarmos em tantas coisas que não o Senhor, mas nós te pedimos, ensina-nos a buscarmos ao Senhor, que está aqui em nós. Ensina-nos a confiarmos na sua justiça, na sua bondade. Em nome do Senhor Jesus, Pai, traga ânimo ao desanimado, traga esperança ao desesperançoso, traga cura, Senhor, àquele que precisa em Ti, a partir de Ti. Livra-nos de refugiarmos nos pecados, nos enganos, na nossa falsa justiça, e ensina-nos a aprendermos a buscar o verdadeiro refúgio no Senhor. Nos ajuda a revidar uma fala descontrolada, gritada, indigna, acusadora, com amor e graça, como o Senhor faz conosco, sabendo que merecemos a condenação, mas recebemos o amor do Senhor. Ensina-nos, ó Deus, quando as nossas vidas estiverem cheias de angústias e descontentes, medos, desesperos, desconfortos, nos refugiarmos em Ti, orarmos ao Senhor, lermos a Tua palavra, gritarmos o Teu socorro. Ensina-nos, ó Deus, a vivermos e desfrutarmos da grandeza que temos no Senhor, aqui em nós. Em nome de Jesus, amém, amém.